A WME Consultoria possui os melhores planos de saúde para sua família e para a sua empresa. E com atendimento totalmente personalizado, bicho. Um atendimento que realmente faz a diferença na sua vida. Então, se você está interessado em ter um plano de saúde de qualidade que vai te surpreender, entre em contato com os consultores da WME e tenha tudo de bom que pode ser oferecido para você no mercado de plano de saúde. Fala galera, Didi na área, estamos aqui com mais um super e grande convidado, candidato a governo, né, muita coisa. Eu já fiz a minha opinião sobre o debate, se você não assistiu, vai lá e assiste, porque eu vou elogiar ele aqui na frente, depois você não vai ficar falando aí que eu fiquei puxando o saco, tá? Porque lá no outro vídeo eu já elogiei o cara, então vou elogiar de novo aqui na frente dele, beleza? Mas antes de eu passar para o nosso convidado, se inscreva no canal, curta, compartilhe para que a gente possa atingir o maior número de pessoas. Deixe suas perguntas aí, porque depois eu cutuco o assessor para ficar respondendo as suas perguntas também, né? E quando a gente tiver com tudo certo aqui, rodando perfeitamente ao vivo, a gente já vai fazer um teste, já fez o teste de segunda-feira, vai fazer quarta-feira de novo. Então, quando tiver tudo perfeitinho, talvez a gente chame ele de novo para responder as suas perguntas. Um debate direto com o eleitor. O que você acha, Leandro Graça? Excelente, tudo que a gente gosta. Eu tenho um problema com o debate do formato da Band, que eu acho, literalmente... Eu gosto de assistir. Uhum. Eu acompanho o debate desde a época de Collor e Lula. Ali eu comecei a acompanhar o debate. Era engraçado. Minha mãe ficava assim, cara, o que você vê graça nisso, de ficar sentado também na frente da TV assistindo o debate? Mas eu gosto. Eu pego e assisto. Cara, eu assisti o debate aqui do Goiás. 2020, não deveria ser aqui. Eu assisti todos os debates do Rio, de São Paulo. Todos. Não, eu assisto muito aqui do Goiás, porque, né, Brasília, né, faz parte, né? E, cara, assim, só que eu não gosto do formato. Por exemplo, pra mim, o debate da Band, no primeiro quadro, que falou de saúde, eu falei, cara, todo mundo tinha que ter falado. Exato. Você foi um que não falou. Isso, eu falei de educação, o resto do pessoal falou de saúde. Entendeu? Então, assim, e aí, qual é a posição do Leandro Graça em relação à saúde? Aí você fica assim, putz, cara, eu queria ter visto ele falando, eu queria, sabe? Então, por isso que eu não curto muito o formato de debate da televisão aberta, porque acaba ficando uma coisa muito engessada por causa do tempo que eles têm, que é bem limitado, né? Pouco tempo para você falar de coisas também muito complexas. Uhum. Às vezes, 30 segundos, 1 minuto e meio, você não consegue desenvolver um raciocínio com coesão, com coerência, para afirmar uma posição sobre um tema. É muito complicado. Foi meu primeiro debate, eu nunca tinha participado de um debate. Já organizei debate para governador, inclusive, em 2014, cheguei a organizar 2, mas nunca tinha debatido. Foi para mim uma experiência bem interessante e eu concordo com essas situações que você falou, essas limitações. Ontem a gente teve na UNB uma sabatina, que eu acho que é um modelo bacana. Então, se tinha perguntas e um tempo melhor para responder, todos os candidatos respondiam. E dá para variar também. Acho que o modelo de debate tem outros tipos, outras possibilidades que deveriam ser experimentadas aí pelas emissoras. Eu gosto dessa questão da sabatina e eu gosto, assim, a gente já queria estar fazendo quadros ao vivo. A verdade é essa. Então, a gente começou agora segunda-feira como teste, vai fazer teste quarta-feira de novo e sexta-feira. Por que eu não consegui fazer antes? Porque a gente teve um problema muito sério com a internet aqui no setor de Clube Sul. Olha aí. Entendeu? Não chegava. Aí a gente tem um modem de transmissão de internet, né? E mesmo assim a gente teve que trabalhar com a amplificação do modem tudo para conseguir transmitir. Ou seja, a gente está a 2 quilômetros aqui do Congresso e passando por essa dificuldade. Você vê, né, essa coisa da internet aqui em Brasília, que é a capital do país, era para a gente já estar num outro lugar, num outro patamar, de ter feito investimentos de alta qualidade, né, infraestrutura fibra ótica para poder deixar esse sinal de qualidade. A gente vê hoje, por exemplo, em escolas públicas que tem uma internet precária, que é um sistema chamado GDF-Net, que não funciona. As que funcionam são porque os professores rateiam o pagamento da conta e para garantir que eles possam trabalhar direito, os alunos também possam acessar. Mas é uma questão básica. Hoje, acho que a gente tem que entender a internet também como direito e como uma questão fundamental para a vida e sociedade. E aí vamos aproveitar então que você já puxou lá da educação, depois a gente volta para a saúde. Vamos falar um pouquinho sobre educação. Eu vi no debate que você falou um pouco sobre a questão, principalmente das escolas cívico, Isso. militar, né?
Só que para mim não ficou muito claro o porquê que você não é a favor das escolas cívico-militar, né? E aí, assim, será que não existe uma forma de ter as duas opções? Didi, tem um modelo, que é o modelo previsto na LDB, que é dos colégios das escolas militares. Esses colégios, como o Militar de Brasília, o Dom Pedro Tiradentes, eles têm um projeto pedagógico estabelecido a partir da cultura militar e até de valores e princípios que organizam as Forças Armadas. As escolas cívico-militares, que é uma aberração legal, em primeiro lugar... eu ouvi você falando isso, que é... Porque elas não estão previstas em lei. Não é legalizado. Elas não estão na LDB, elas não estão no Plano Distrital de Educação, elas não estão na Lei Orgânica, não estão em lugar nenhum. Então não tem uma legislação que oriente o funcionamento dessas escolas. Tem uma portaria do GDF que só diz como é que é a relação, porque os policiais são da reserva, os bombeiros, etc. Por que eu sou contra? E trazendo aqui até uma análise para fora da escola. Qual é a justificativa para se colocar o policial na escola? A justificativa utilizada foi que esses policiais ajudariam a combater a violência no ambiente intraescolar. A violência tem como causas apenas as relações dentro da escola? Não. A violência é um fenômeno complexo, pode ter muitas causas, mas vamos citar algumas. Você tem violência de estudante para estudante, professor estudante, que tem a ver, muitas vezes, com questões intrafamiliares. Então, são crianças que foram educadas num ambiente violento e elas se tornam agressivas. E elas vão reproduzir isso na escola. Você tem violência praticada por indivíduos que tem a ver com as relações dentro da comunidade. Por exemplo, aquele jovem, ele é um jovem cooptado pelo tráfico, por uma gangue, por uma organização criminosa que atua ali naquela comunidade. E ele reproduz isso na escola. E você tem também situações até relacionadas à saúde mental, ansiedade, que repercutem também. Nós também, às vezes, perdemos o controle, agredimos sem querer, sem pensar alguém, por uma condição psicossocial que a gente tem. Essas três variáveis, essas três causas que eu citei e há outras, nenhuma delas se resolve com a polícia dentro da escola. Aquilo é uma remediação, ou seja, não cura a causa. Não se ataca a violência fora do território, não se trata os conflitos intrafamiliares e nem atende-se aquele estudante na sua perspectiva psicológica. Para contrapor, você deveria fazer, primeiro, um trabalho dentro da comunidade, de políticas dentro do território, para combater e prevenir a violência. Você deveria fazer um trabalho com as famílias. A relação família-escola, ela é muito importante, porque é nela que a gente consegue identificar, às vezes, situações que explicam comportamentos de estudantes e que estão na família. Então, abuso sexual, pedofilia, conflitos intrafamiliares muito sérios, que devem ser tratados também. E o Estado pode dar assistência para que isso seja solucionado. E aí, na questão mesmo psicológica, você tem que ter orientação educacional, a psicologia escolar, que hoje está deficitária no Distrito Federal. Então, a presença da polícia no ambiente escolar, ela não ataca as causas e ela acaba proporcionando outras possibilidades de conflito. Por exemplo, quando se cerceia a expressão física do cabelo, por exemplo. Isso foi uma coisa, por exemplo, que eu citei com a Silmara Miranda, que ela teve aqui. E aí eu falei assim, que ela falou que ela era totalmente a favor das escolas e tal. Eu falei, cara, eu sou a favor, eu não sou contra. Por exemplo, meu filho, ele estudou no Colégio Dom Pedro II, mas foi o que você falou, ele tem um colégio que já foi feito com todas as diretrizes para aquilo. Né? Eu fui aluno da Fundação Bradesco, né, lá na Ceilândia, e, posteriormente, aluno do Colégio Militar de Brasília. Né? Então, só que, por exemplo, na Fundação Bradesco, a gente tinha todo um trabalho lá dentro da Fundação Bradesco de cantar o hino. A gente cantava o hino nacional, aí eu até falei aqui, a gente cantava o hino do Distrito Federal. Que tem, hoje, uma galera não sabe nem que o Distrito Federal tem o próprio hino. Na minha escola a gente cantava também. A gente cantava o hino do colégio. Né? Então, assim, então você tinha toda uma questão ali dentro da Fundação Bradesco. Tinha a questão das monitoras. Nossa, eu lembro até hoje da Raimundinha. A Raimundinha era o terror da turma. E depois eu fui para o Colégio Militar, onde você também tinha regras, onde você tinha todo um contexto. Cara, são as melhores lembranças que eu tenho da minha vida. Foi ensino fundamental, parte do ensino fundamental, dentro da Fundação Bradesco, né? E parte do Colégio Militar, porque eu entrei na 5ª série e saí no 3º ano. Né? Então, assim, são os melhores momentos que eu tenho de registro, que eu, às vezes, conto pro meu filho, é desse período. Sim. Fundação Bradesco e Colégio Militar de Brasília. Então, eu falei assim, cara, por que, então, a gente não trazer isso para dentro das escolas públicas? Mas também, ao mesmo tempo, de uma forma
deixar a liberdade do jovem, porque o que eu vi, e eu posso estar errado, você acompanhou isso muito mais de perto, até mesmo porque, né, você é professor, antes de ser deputado, o que eu vi foi assim, foi uma imposição, na minha concepção, esse colégio aqui a partir de hoje vai ser assim. E quem não quer vai embora. E aí? Então a escola não é pública. A minha filha estuda perto de casa, agora esse colégio só atende neste formato, então quer dizer que eu vou ter que mandar minha filha, sei lá, para 2 RAs para poder estudar? Então, isso me incomodou. Claro. E aí, pegando o exemplo do Dom Pedro, que é uma escola maravilhosa, inclusive, você tem um projeto pedagógico. Toda escola tem o seu projeto pedagógico. Na educação pública a gente fala projeto político-pedagógico, porque tem a ver com as diretrizes, com a formação da cidadania e efetivação de direitos. Esse projeto pedagógico, ele não está alinhado com essa atuação dos próprios policiais, que é diferente das escolas militares, em que todo o projeto pedagógico ele é incorporado pelo corpo discente e docente inteiro. Então, a gente tem conflitos também por causa disso. Os militares acreditam que a forma de abordagem dos estudantes é uma, e os professores acham que é outra, e a direção acha que é outra. E aí não há convergência. Dentro das escolas militares, os colégios militares, como Dom Pedro, etc., você tem os militares que ali estão formados para aquilo. O professor do colégio militar, ele é um militar professor. Isso. O policial que está na escola militarizada, ele não é docente, ele não é pedagogo. Ele não sabe nada de educação. Ele não sabe. Ele não foi formado para isso. E aí você tem uma série de problemas. Então, o que eu proponho... Isso eu não sabia. Não. Eu achei que estava sendo feita uma seleção dentro de policiais que tinham alguma... Não, são grande parte da reserva. Alguns até, olha só que contradição, alguns afastados ou entraram na reserva por licença médica de saúde mental. Tem casos assim, tanto de bombeiros quanto de policiais militares. Aí você resgata esse servidor, coloca lá e ele foi afastado antes por uma questão de saúde mental. Então, tem uma série de problemas, estou citando alguns. Eu, pelo contrário, defendo que a polícia esteja, assim, integrada à política educacional, na perspectiva da segurança pública, com o batalhão escolar, com a prevenção à violência. Muito tempo que não se tem. Muito importante, porque o policial ele é um parceiro da escola, ele conhece aquela comunidade, ele sabe quem são os estudantes, as famílias que vão lá buscar seus filhos. Aí, falando no batalhão escolar, como resolver essa questão do batalhão escolar? Porque, assim, eu lembro que quando eu era mais novo, cara, era uma coisa que tinha bastante nas escolas públicas. A gente andava aqui pela Zanorte, passava nas escolas parques, você sempre via ali o batalhão escolar no lado de fora do colégio e tal. E faz muito tempo. E quando eu falo muito tempo, é mais de 10 anos aí que eu não vejo isso. E aí como é que resolve essa situação do batalhão escolar? A gente teve uma redução de efetivo para os policiais se aposentarem e a recomposição não foi a contento, na mesma proporção. Agora, você pode retomar o batalhão escolar não só contratando, nomeando novos policiais, mas também fazendo uma abordagem, uma distribuição de força policial de acordo com as manchas criminais e com os níveis de vulnerabilidade, que é o que deveria ser feito. E aí você vai ter, sim, o batalhão naquelas escolas em situação mais crítica, naquelas comunidades em situação mais crítica. Tem que ter inteligência. A segurança pública se faz com essa governança inteligente, senão você também coloca a força em lugar errado, que não precisa, e outros que precisam não tem. Então, acho que é isso, é integração, intersetorialidade, diálogo. Você precisa ter um comitê intersetorial da educação da segurança com outras áreas para saber o que está acontecendo ali naquela comunidade. Fazer gestão. Sim. E, então, é isso que eu defendo. Aí nós propomos, e é um modelo que já existe no DF, mas são poucas escolas, que é um modelo de educação integral. Não é escola em tempo integral apenas, é a integralidade da educação, nas suas mais diferentes perspectivas, não só da educação formal em sala de aula, com as aprendizagens significativas do currículo tradicional, mas também de oferta de outros tipos de aprendizagem, como arte e cultura, esporte, tecnologias, programação, educação empreendedora, educação financeira, para a construção do projeto de vida. Mas a gente não tem orçamento? Mas como é que você vai fazer? A gente vai fazer pegando o que já está posto de programas e políticas públicas de outras secretarias integrando com a educação. Exemplo, FAC, Fundo de Apoio à Cultura. Hoje não tem nenhuma linha do FAC para arte e cultura nas escolas. Por que não ter? Você tinha um programa tempos atrás chamado Parque Educador. Os estudantes daquela escola tinham conexão com a unidade de conservação ou com o parque ecológico mais próximo para entender o que havia ali e, inclusive, serem guardiões do meio ambiente. A questão do esporte, não só com projetos dentro da escola, mas nos espaços próximos às escolas.
centros olímpicos, quadras, poliesportivas. Claro que isso vai demandar investimento, isso demanda recurso, isso demanda pessoal, mas senão não tem política pública. Mas aí é um investimento que eu entendo assim, que você pode até, não é nem retirar, mas realocar, por exemplo, da saúde. Perfeito. Porque se você tem um jovem que pratica esporte, a chance dele usufruir do Sistema Único de Saúde é muito menor. Perfeito. Porque ele vai ter uma qualidade de saúde proveniente do esporte. Perfeito. Por isso que a gente fala investimento, não fala gasto. Porque você está justamente promovendo ali resultados positivos para a sociedade. De médio e longo prazo, inclusive. Você falou de saúde. Nós tínhamos, cerca de 20, 25 anos atrás, a integração da saúde com a educação da saúde bucal, da educação física, não só na prática de esportes, mas a educação para o autocuidado, a educação para a sua saúde e o seu bem-estar. Então, isso precisa ser retomado, essa intersetorialidade da educação. Por isso que nós defendemos a educação como um projeto de sociedade. A educação como principal política pública, mas não feita apenas pela Secretaria de Educação, mas por todas as áreas do governo. E aí você conseguir, com isso, reduzir todos os indicadores sociais de violência, de saúde, né, de prejuízos de saúde, entre outros, com esse tipo de abordagem. Não é fácil? Não é fácil, mas a gente precisa reunir as melhores cabeças, as pernas e os braços, e isso acontecer no curto prazo. Não é uma questão, daqui 5 anos, a gente não. Primeiro ano, a gente já, na transição, organizar o planejamento, fazer o planejamento estratégico. O que a gente vai precisar? Nosso orçamento dá conta? Não. Onde é que a gente vai buscar orçamento? Governo federal? Vamos buscar emendas? Vamos buscar parcerias? Até atrair investimentos? Belo Horizonte fez um negócio bem legal agora, que eu achei incrível, que foram as parcerias público-privadas para a construção de equipamentos públicos, com permutas de terrenos. Então, as empresas definiam terrenos que eram de seu interesse para a instalação de seus negócios. Em troca desses terrenos, ao invés de pagar, elas construíam UBS e escolas. Levantaram cada palacete, cada escola incrível, equipada, com 20 anos de manutenção. Eu acho isso sensacional. Por exemplo, eu acho que Brasília, o fato da gente não ter aqui um parque industrial, aí sempre tem as frescuradas. Para mim é frescurada, tá? Eu sei que você é do Partido Verde. Mas aí é a poluição e blá. Eu falei, cara, Samambaia é cidade dormitória, Braslândia é cidade dormitória, Sobradinho é cidade dormitória. Será que não tem nessas regiões? A gente não pode distribuir esse parque de forma a atender a sociedade e evitar, por exemplo, o trânsito dessas pessoas vindo para o centro de Brasília, né? Taguatinga hoje, através do comércio, até que consegue ali se sustentar. Sim. Mas as outras a gente sabe que é muito cidade dormitória. Sim. Então, por que não criar esses parques? Por que não fazer exatamente isso? O Mercedes, você vai vir aqui para Brasília, né? Eu vou te dar uma isenção, você vai gerar emprego, só que todo mundo que você tem que contratar, você tem que contratar sendo de Brasília. Pô, tu gera emprego, né? Tu resolve uma questão de fluxo, você resolve uma questão de violência, porque o cara vai ter dinheiro para poder pagar, vai ter emprego, né? Se o cara tá trabalhando, ele não tá na rua fazendo isso. Merda. Pronto. Né? Então, assim, e eu não vejo ninguém fazendo isso. Sim. Didi, isso que você está propondo, inclusive, foi trabalhado, foi elaborado de 2015 até 2017, resultando numa lei, num instrumento de política pública chamado Zoneamento Ecológico e Econômico. Aí eu vou agora combinar a perspectiva da sustentabilidade com a proposta que você traz, que é muito boa. Isso foi feito não só pelo governo, foi feito pela Fibra, pela FEComércio e por várias organizações e entidades do setor privado. O que é o zoneamento? É você identificar, por exemplo, quais são as cidades, aqui no Distrito Federal a gente fala as regiões administrativas, quais são as áreas que têm vocação econômica para determinadas ações, para determinados tipos de negócio. E você incentivar esses negócios ali. Então, por exemplo, indústria. Brasília tem espaço para indústria? Tem. Eu acho que tem muito. Especialmente na área sul, Santa Maria, Recanto das Emas e Gama. Na área oeste, Ceilândia e Samambaia. Você tem vocação para a instalação de indústrias, inclusive a ideia é atrair negócios para essa nova indústria. Existem vários tipos de indústria, né, aqui no DF que poderiam ser ativadas. A gente tem hoje um espaço imenso para a construção civil ainda, para materiais sustentáveis, que é o que a gente defende, a indústria verde, inclusive. A gente transformar o Distrito Federal num polo médio industrial e até com algumas grandes indústrias de materiais, de bases produtivas que podem recuperar essa nossa matriz que está degradada, uma matriz poluída, uma matriz suja.
Região Norte, Planaltina, Sobradinho, Fercal, ali. Ali você já tem uma outra vocação econômica, que é a vocação da agricultura, especialmente da agricultura familiar, da pequena agroindústria. Você tem a vocação do ecoturismo. Então, qual que é a ideia com o zoneamento, que foi esquecido desde 2017? Que você ative os tipos de negócio de acordo com essas predisposições socioeconômicas e socioambientais, para que você tenha o melhor resultado econômico com o menor impacto ambiental possível. E aí isso implica investimento, não só do setor público, mas do setor privado, e implica também ações de incentivo, como redução de tributação ou isenção. Você, por exemplo, tem aqui no plano piloto a W3. Poxa, ali na 508 tem uns 4, 5 lotes vazios. Já tem mais de 3 anos. Poxa, não cabe um café aqui? Pô, não cabe uma loja de informática? Não cabe, por exemplo, uma loja de roupa? Eu quero diversificar, eu quero reduzir aquele tipo de negócio. Então, eu vou isentar IPTU. Zero IPTU, 2, 3 anos. Uai, quem que não vai querer? O cara que às vezes quer abrir, mas vai abrir lá do outro lado da cidade, ele abre ali. E aí eu recupero aquela área, vai ter mais gente circulando, reduz a violência, a ocupação do espaço público. Então, é um pouco por aí, você está certo. A sua ideia faz sentido para o Distrito Federal, desde que ela seja organizada e modelada de acordo com esses limites. Aqui eu jogo ideia. Quem vai organizar a bagunça é você. Mas tem que ter microcrédito, você tem que ter normas claras. Brasília caiu 59 posições no ranking de negócios, no ranking do empreendedorismo, que é um ranking que a ENAP faz a cada 2 anos. A gente estava em 10º, caiu para 69º. O que mais piorou aqui? Ambiente regulatório, então as regras são confusas, complexas, e burocracia. Aqui, por exemplo, hoje, a nova economia não é mais aquilo que o cara fica 30 anos com um negócio. Ele investe, aí ele obtém resultado, ele diversifica o negócio. Então, esse tempo do cara fechar uma empresa e abrir outra, às vezes é eterno. Não, até para abrir, tá? Até para abrir. Porque, em geral, o cara que quer eu abri uma agora, tirei um CNPJ agora, que eu estou abrindo uma loja de venda de camisa online. Eu levei 4 meses para tirar o CNPJ. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Então, quando eu falo de ambiente regulatório e burocracia, tem a ver com tempo, tem a ver com regras, tem a ver também com incentivos. Principalmente micro e pequeno empreendedor, para conseguir microcrédito no Distrito Federal é uma raridade. Vamos pensar lá no artesão, vamos pensar lá na MEI, ou no MEI, lá em São Sebastião, ontem mesmo. Eu estava lá, tem uma empreendedora que ela faz pães e bolos com fermentação natural. Uma delícia. Incrível. Mas ela não conseguiu nenhum crédito até hoje no BRB. Então, esse microcrédito é o valor de 15 mil, 20 mil reais para ela comprar uma nova máquina, para ela investir num insumo, não tem. É muito difícil de conseguir. Você tem o grande crédito. Crédito imobiliário, por exemplo, está rodando solto por aí. Até porque os juros são muito altos, os bancos amam, né? Agora, microcrédito, fundo de baixo juro, isso não tem hoje. Tá, e aí a gente falou de créditos, a gente vai entrar no BRB. O BRB, para mim, é uma grande caixa preta. Para nós. Né? Porque você tem, vamos lá, vamos pegar a questão ali do ônibus. Eu nunca consigo entender aquela questão dos ônibus. O governo dá dinheiro, os caras cobram passagem, e aí todo ano ainda fica pedindo suplementação. Né? A última foi de 500 milhões, eu vi que você foi um dos que votou contra. Mas assim, todo ano, cara, durante a pandemia, tava tudo parado, e os caras tendo ali a suplementação. Eu, como cidadão, não consigo nunca entender aquilo ali, porque os ônibus são de péssima qualidade. Deu uma melhoradinha dos últimos anos para cá, deu uma leve melhorada. Não vou falar que melhorou. Sim. A minha diarista, coitada, ela reclama todo dia. Chega lá em casa, ela chega reclamando do ônibus. Né? Então, assim, por que de ficar? Coloca dinheiro, mas cobra-se passagem, que por sinal é uma das mais caras do Brasil, e o serviço é de péssima qualidade. Eu não consigo ter essa informação. E quando você tenta ir na lei de transparência, não tem também. Não tem. Vou falar do BRB e depois, se der, eu falo da passagem, se você quiser, claro. Sobre o BRB, o que aconteceu em 2019? O sistema de bilhetagem, que tem a ver com o registro das passagens, dos cartões que passam nos ônibus, do valor arrecadado e despendido, esse sistema estava no DF Trans. Isso. Aí teve um conjunto de denúncias de cartões que passavam 10 vezes ao dia no mesmo ônibus, coisas, fraudes, né? E aí o governo, o Ibanez especificamente, falou, vou acabar com o DF Trans. E acabou. Aí ele transferiu todo esse sistema de contagem, de aferição, para o BRB Mobilidade. Ele criou um CNPJ no BRB, chamado BRB Mobilidade, e jogou tudo lá dentro.
Quem informa ao governo, a CEMOB, a Secretaria de Mobilidade, e a Secretaria de Economia, quanto que ela tem que repassar para as empresas, é o BRB Mobilidade, a partir de um conjunto de dados que ele controla. 6 meses atrás, eu mandei um requerimento para o BRB Mobilidade, pedindo as tabelas e os indicadores do sistema de bilhetagem. Mandaram mais ou menos umas 300 páginas de PDF, com tabelas nem linha tinham, eram números soltos, assim. Aí uma coluna era o número do cartão, na outra coluna era o dia. Cara, é impossível de ler aquilo. Era uma confusão de números que não tinha como a gente entender. Aí eu peguei e fiz um outro questionamento, um outro requerimento para a CEMOB. Eu perguntei para a CEMOB assim, quem é que fiscaliza o BRB Mobilidade? Quem é que audita o BRB Mobilidade? A CEMOB respondeu, ninguém. Não é tarefa da CEMOB fiscalizar o BRB Mobilidade. Eu falei, então quem fiscaliza? Ninguém fiscaliza. Então você fala caixa preta, é isso. Você não tem consistência, você não tem transparência, você não tem conhecimento se aqueles dados, eles são reais. Exatamente. E aí o governo está pagando uma coisa que ele não tem certeza que é real. Porque assim, você pega ônibus, quando eu saí eu comecei a trabalhar muito novo, né? Eu sou de família humilde, então eu comecei a trabalhar muito novo. E a primeira oportunidade que eu tive, eu comprei um Fusca. Uhum. Foi meu primeiro carro. Até hoje eu sou apaixonado por Fusca por causa disso. E comprei um Fusca, porque eu não queria mais andar de ônibus. Sim. Entendeu? Eu não queria mais me submeter a andar de ônibus. Ah, você teve ali um benefício? Sim, eu morava com a minha mãe, trabalhava, né? Todo o dinheiro que eu pegava do meu trabalho, poupancinha, até que eu consegui juntar ali e falei, pronto, comprei. Entendeu? E passei a não andar mais de ônibus. Mas eu andei de ônibus por muito tempo. E esses dias atrás eu tive que andar, porque meu carro estava na oficina. Eu falei assim, não, vou pegar ônibus, vou pegar Uber, não, deixa eu pegar aqui. Aí peguei. Eu falei, cara, que absurdo, é horroroso. Muito tempo. Isso, cara, 18 anos, tinha sido a última vez que eu tinha, 19 anos, foi a última vez que eu tinha andado de ônibus, voltei a andar agora com 41, eu não vi diferença. É a mesma coisa. A gente tem a questão do tempo dentro do ônibus, então são trajetos que demoram muito para ser cumpridos, porque a integração é baixa, então o ônibus vai parando em vários lugares diferentes, você não tem um fluxo mais direto entre os pontos de trajeto. A questão dos ônibus quebrarem, dessa qualidade ser precária, o ônibus não chega no horário que está previsto, né, no cronograma lá da Secretaria de Mobilidade. Era para ter um aplicativo, era para ter GPS nos ônibus com um sistema informatizado em que o usuário pudesse saber, meu ônibus está chegando, vou correr para a parada. Ao invés de ficar lá na parada 2 horas esperando o ônibus chegar. Tá, mas com as empresas que você tem hoje aí, você não vai conseguir fazer isso. Na verdade, as empresas, elas deveriam cumprir o contrato. E o governo não faz elas cumprirem o contrato. Aí é o que a gente está colocando no programa de governo, um dos primeiros aspectos é a gestão e a fiscalização do sistema. Seja por contratação, por quilômetro rodado, por bacia. Isso é importante, daqui a pouco a gente pode falar também, mas o que for contratado tem que ser prestado. É dinheiro público. O Estado é o fiscalizador do contrato, porque ele está pagando. E não cumpre, e não fiscaliza. Então, esse é um aspecto. Agora, a gestão em si, ela também tem uma série de vícios e problemas e faz com que o nosso sistema seja favorável às empresas e prejudicial à população. Hoje a gente tem a tarifa técnica e a tarifa usuário. Então, a tarifa técnica está lá calculada em cima do diesel, dos pneus, dos gastos, mas cadê as planilhas das empresas? Ninguém sabe. Então a gente está propondo um outro modelo de gestão em que você separe a operação financeira da operação do sistema em si, contrato por quilômetro rodado, e em relação ao usuário, ao invés de ele pagar um valor todo dia, que a gente está propondo que já acontece em vários países, acontece também em alguns estados e municípios aqui no Brasil, é você ter um cartão, a gente está chamando isso de cartão ir e vir, você pode contratar o serviço por tempo. Você contrata por uma semana e você paga um valor cheio. Eu só vou poder ir para o trabalho e voltar para casa? Não, você vai usar o sistema uma semana. Você vai usar o sistema. À noite eu quero ir para um evento, aí você vai de ônibus, vai de metrô. Pode ser por 15 dias ou por um mês. Porque aí você atrai o usuário, isso parece ser interessante, então ele vai se fidelizar ao sistema. Só que, claro, você vai ter que fazer investimentos, e é o que a gente também está propondo, ampliar os modais. O BRT Norte, que não existe ainda, tem que ser instalado. O BRT Oeste, Ceilândia, Taguatinga, no corredor da Hélio Prates e dos demais. O sistema de VLT, que o projeto está pronto, a gente precisa implementar. Tanto do VLT1, que pega o aeroporto, a área central, mas também do Circular Norte. Metrô Plaza Norte, não tem como. Tá? Quem falar que vai fazer metrô Plaza Norte... Por que não tem como? Porque assim, é caro. Na época,
quando se criou o metrô, falava que ia ter Asa Norte. Não Esse compensa. metrô nunca chegou até Asa Não Norte. compensa. O investimento para fazer o metrô Asa Norte, ele é absurdo. É muito mais barato e até eficiente você fazer o sistema VLT circular norte. Ele já está desenhado, é possível. Seriam os grandes circulares também. Isso, você faz L2, W3, Isso. circula e faz integração na ponta com o BRT Norte para Planaltina, Sobradinho e Fercal. Certo? O que já está pronto inclusive cavado, já é só avançar ali, é a estação Agarrã do metrô. Essa estação ela já está praticamente bem avançada. É só você agora concluir o processo e colocar a estação para funcionar. Mas não vale a pena. É um investimento muito caro, muito alto, para um retorno que você pode ter igualmente com outro modal, que é o VLT. Paralelamente a isso, você ter a instalação dos modais de vizinhança. Em alguns lugares do mundo se chama de última milha, se chama de transporte de bairro, etc. Mas o que são os modais de vizinhança? As conexões entre as vias centrais e as quadras, sejam elas do plano piloto e das demais RAs. A Ceilândia, por exemplo, carece muito desses modais de vizinhança. Você tem manchas criminais ali, justamente entre pontos de vias centrais. E a pessoa sai de casa para poder ir até a parada. 1,5 km, 1 km, principalmente à noite, que é uma coisa complicada. Então, isso também é política de segurança pública. A questão do transporte hoje no DF é crucial para a garantia de outros direitos e o aperfeiçoamento de outros serviços. E aí, só para concluir isso, o que a gente está propondo é o que a gente está chamando de revolução, mas não é nada muito abstrato e sonhático. É, de fato, uma remodelação da gestão, da relação com as empresas, dessa fiscalização intensiva e também de novos modais, também da mobilidade ativa, para a gente ter um sistema ágil, eficiente, limpo, sustentável, ônibus elétricos, trazer empresas para cá para investir nisso, inclusive. Então, e dessa forma a gente colocar o sistema de Brasília no século XXI. Os ônibus elétricos que estão rodando na cidade eu acho sensacional. Porque, primeiro que você diminui a poluição sonora e a poluição de gás, né? Então eu acho sensacional. Não sei por que não é investido mais nisso. Didi, eu acabei de vir da rodoviária, estava na reunião lá com os comerciantes da rodoviária. A rodoviária, ela é a cara do Distrito Federal hoje. É tudo irregular, as pessoas estão lá, uma quantidade imensa de ambulantes, pessoas informais. Você tem a população de rua ali inteira, né, nos espaços da rodoviária, o banheiro quebrado, escada rolante que não funciona, elevador que está quebrado, os banheiros totalmente degradados. Mas a rodoviária eu sempre vi daquela forma. Você teve alguns momentos que pelo menos você tinha contratos de manutenção predial, você tinha uma vigilância maior, você tinha uma limpeza mais intensiva. Então, assim, está tendo muito assalto na rodoviária. Acho que a rodoviária é muito a cara, né? Se a rodoviária está detonada, é porque o DF em geral está detonado. Está detonado. Então a gente precisa também pensar isso, esses espaços da mobilidade, os terminais, as rodoviárias, até explorar economicamente melhor. Você tem terminais que não tem uma lanchonete. Então atrair os investidores, atrair a iniciativa privada para usufruir desses espaços. Se a gente for pensar até hoje, a Asa Norte ali não tem o terminal da Asa Norte. Pois é, tá lá, aquele barro, aquela poeirona lá, né? Aquilo ali é um barro que chamam de terminal, que aquilo ali para mim... Agora, tem coisas que são de mais longo prazo. A gente fala de toda essa ação, todo esse investimento. Muita coisa a gente vai ter que começar, mas não vai entregar. Né? São ações de 6, 7, 8 anos. Mas que a gente tem que iniciar o projeto, fazer o concurso, a licitação. Eu não sou contra você falar que vai começar e não vai terminar. Eu sou contra falar que vai fazer e não terminar. E não vai fazer. Isso eu sou contra. O BRT Norte é um sistema que você implementa no curto prazo. 2, 3 anos no máximo. VLT1, que é esse que eu disse, ele também está pronto. É uma questão agora de esperar o IFAM. O IFAM exigiu que o cabeamento passasse por baixo, não por cima, por causa do tombamento, que eu discordo, mas enfim. Eu também, eu acho que esse negócio de tombamento de Brasília é um atraso. Eu sou Brasília, nasci aqui, é uma cidade, mas acho que tem uns caprichos assim que já travam certas situações. Eu acho que a cidade tem que se desordenar, que tem que virar uma zorra toda. Eu sou a favor, em parte, do zoneamento. Agora, por outro lado, eu acho que pode ter áreas mistas. Agora, essa coisa do cabeamento eu achei meio... exagerado. Vou entrar em alguns pontos com você. Lei da sacola. Tem até que falar rindo. A polêmica lei da sacola. Eu já vi que parece que vai estender o prazo de novo. O que a gente quer é estender só, não é a vigência. A gente quer dilatar aí por alguns meses a aplicação da multa. Pode ter advertência, pode ter autuação, mas não pode ter multa. Aí é um acordo, é uma perspectiva que a gente dialogou com os varejistas, principalmente.
Vamos lá, só... Leandro, você já andou nos mercados depois disso? Andei, vários. Eu tenho mercado lá de casa, padaria. Mas vamos lá, Didi, olha só. Essa lei, cara, foi aprovada em 2019. 19, é. E desde lá vem sendo estendido o prazo. Isso aí Duas vezes. Duas vezes. Eu Você já não, acompanhou. não tiro essa razão, não. O legislativo não é responsável pela operação e pela regulamentação da lei. É o executivo. Então a gente aprovou a lei. Foi apoiada pela Secretaria de Meio Ambiente, inclusive. Essa lei veio, sabe de onde? Da própria FEComércio. À época, o presidente Chico nos chamou, falou que a Câmara de Meio Ambiente da FEComércio tinha sugerido, né, na Câmara, mas é um setor dentro da FEComércio, olha, é uma boa ideia, a gente já viu em 23 cidades, está funcionando, melhorou. Então a gente queria propor uma contribuição do setor empresarial para a Câmara. Eu falei, maravilhoso, a gente já estava pensando nisso também, queria ver como é que a gente fazia. E aprovamos. Ou seja, não foi uma coisa também que Na minha cabeça. surgiu do nada. Lá vai o Ecochato, o Partido Verde. Não, foi uma construção. Com apoio do Sindsuper, com apoio da FEComércio. E aí foi aprovada quase que por unanimidade na Câmara. Ninguém aprova a lei sozinho, não. Bom, desde então, o GDF não moveu uma palha para regulamentar a lei e nem para fazer toda uma construção possível para que ela fosse bem implementada. Eu senti falta de uma campanha de conscientização. Campanha de conscientização, um arranjo produtivo para atrair investimentos para Brasília, para modificar essa base produtiva do polietileno, que é um desastre. Para você criar um círculo virtuoso com a não disponibilização das sacolas em torno de outros materiais e produtos. Até para a agricultura familiar isso poderia ser interessante. Pode ser. E vai ser. Só que o papel do governo, que é um papel de mobilização da iniciativa privada, da sociedade civil, não foi feito. Eles foram regulamentar a lei semana passada, no dia que ela entrou em vigência, entrou em vigor. Então, não é só o legislativo. O executivo falhou. E aí, mas eu da minha parte também também dizer... senti uma falha do legislativo. Não. Porque assim, a lei veio, mas até onde eu sei, não veio dizendo quem ia fazer essa fiscalização. Mas é o executivo que tem que definir isso. Mas toda o legislativo lei, não pode propor? Ele pode... A gente fez indicação, pedindo a regulamentação, a gente foi vendo o tempo passar, pedimos regulamentação, a gente cheguei a falar com gestores da área ambiental, do próprio SLO, olha, a gente precisa regulamentar. E nada foi feito. E deixaram a coisa acontecer. Então, a lei é boa. Como é que eu vou carregar? É uma questão cultural, óbvio, toda mudança cultural ela implica algum tipo de desgaste, de esforço, mas ela é uma grande oportunidade econômica para o Distrito Federal. Não, eu falo isso assim, porque o que acontece? Eu acompanho a Câmara Legislativa, tá? Minha esposa até fica assim, eu não acredito. Às vezes eu pego a sessão assim, eu coloco no carro lá e vou... Bom, sério, sério, acompanho mesmo. Eu fico feliz de saber disso. E tanto que no dia da sessão do ônibus, né, dos 500 milhões lá, eu tava puto dentro do carro. Eu falei, cara, não é possível, cara, que eles vão passar esse negócio. Surreal, né? Entendeu? E minha esposa falou assim, amor, você tá escutando isso desde que hora? Eu falei, já tem umas 2 ou 3 horas que tá essa palhaçada aí. Falei assim mesmo. E a gente lá tá. Aí eu falei, cara, tal... Então, eu acompanho. A minha esposa, não. Sim. Então, quando ela chegou no mercado... E não tinha mais sacola? Que não tinha sacola, ela falou assim, Quem é esse deputado? Vem me buscar. Porque teve um puto que inventou uma lei aí que não sei o que. E quando eu cheguei no mercado para buscar ela, tinha uma galera reclamando. Indignado. Não, olha, é super compreensível isso. Minha cunhada me ligou na segunda-feira, mandou mensagem no WhatsApp. Tô aqui na padaria, acabei de pagar tudo e não sei como é que eu vou levar. Olha, eu sei que o meio ambiente agradece, mas eu tô indignado. Mas é isso, é justamente por essa negligência, eu posso dizer negligência de quem deveria ter atuado. A gente fez diálogos para tentar organizar isso. Estamos agora com uma ação junto à FEComércio também, com distribuição de orientação dentro dos mercados, como é que as pessoas podem trabalhar essa questão do armazenamento. Agora, é importante dizer que nós não proibimos a distribuição de sacolas. Nós proibimos a distribuição de sacolas à base de polietileno e polipropileno. Mas é mais caro, as empresas vão cobrar. Já tem alguns mercados que desde 2019, quando a lei foi aprovada, já tem sacolas com os materiais permitidos pela lei, que se decompõem aí em 2 anos, 1 ano. Eu quero, se você quiser e quem estiver nos assistindo, te convidar para visitar a usina do PSU, a usina de triagem.
Lá vai boa parte dos resíduos sólidos do Distrito Federal, tem uma triagem mínima, básica, e o resto vai para aterro. Só 3% do lixo no DF é reciclado e tratado. O resto vai para aterro. Tem um container gigante lá, só com sacolas de polietileno, branquinhas, amarelinhas e azuis. Sujos de óleo, de resto de comida, que não tem como ser reciclados. Sacolinhas que não tem como ser recicladas. Então, isso vai para aterro. Isso intoxica ainda mais o chorume, que exige mais recurso público para ser tratado. O governo já gastou, aí desde 2019, algo em torno de 30 milhões para tratar chorume do aterro sanitário. E quanto mais tóxico o chorume, mais tecnologia você tem que aplicar e mais dispêndio de recursos. Então, também tem a ver com economia de recursos públicos, tem a ver com vida útil do aterro, tem a ver com parte das sacolas que se perdem nos bueiros, que se perdem nos córregos, que vai para o Lago Paranoá, parte das sacolas que vai para o meio do cerrado, que intoxica a biodiversidade. Então, assim, tem uma questão pontual? Tem. Mas olha toda a outra parte que a gente está gerando benefício. Inclusive, quando eu falo da agricultura familiar, do bioplástico, poxa, a gente podia ser polo nacional de produção de biosacolas. Se a gente fizer um arranjo produtivo, que é o que eu quero fazer como governador, inclusive. Atrair investimento para cá, eu tive uma reunião essa semana. Eu vi a Júlia Lúcia comentando que só existe uma empresa que faz essa parte da sacola biodegradável. Tem outras empresas de outros estados. A Malunga já tem alguns pequenos mercados que já tem. O Pão de Açúcar está negociando agora. Então, é possível. Agora, não, claro, uma empresa que eu falo assim, que fabrica a sacola. Sacola biodegradável? É. Que tem um produto específico. Não. É porque para acelerar a biodegradação, principalmente quando você tem um percentual muito elevado de polietileno, eles colocam um insumo que acelera a biodegradação. Então, aí foi ela que falou, aí ela citou que só tem uma empresa que faz esse insumo. Mas aí, dentro das sacolas que são 40% plástico tradicional e o resto não. Então, você tem que ter um produto para acelerar, para ela se tornar biodegradável. Mas tem outras possibilidades de produção, de base produtiva dessas sacolas biodegradáveis. Inclusive, tem um projeto de lei meu que quer estimular as pesquisas para o cânhamo industrial. O cânhamo, em várias partes do mundo, já é utilizado para a produção de armazenamento de embalagens, etc. e tal. É uma outra forma, né? Então, é isso. É uma questão de vontade política, de organização dos setores da sociedade, para a gente ter benefícios de médio e longo prazo. Outro ponto. Marcha da Maconha. Teve aqui em Brasília. E eu vi que você foi na tribuna, fez seu discurso, inclusive logo depois do Félix. Isso. Né? E na situação, o Félix colocou que ele era a favor da liberação da maconha tanto para uso recreativo quanto para uso medicinal. Você disse que concordava com ele, mas você não citou o recreativo. Você bateu muito na tecla do medicinal. Qual que é a opinião do Grazi em relação a isso? A minha opinião... Pra gente deixar claro, porque para mim ficou confuso aquilo. Claro. Se você porque eu a favor do recreativo muito, ou não. É porque eu milito muito nessa pauta da cannabis medicinal. Tem uma lei minha, agora uma segunda, que eu quero instituir a política distrital de produção da cannabis para fins medicinais, que tem um vácuo jurídico no do Brasil, e a gente entende que isso é matéria concorrente da União dos Estados e Municípios, então a gente pode legislar. Em relação ao uso adulto e recreativo, vou colocar minha posição como cidadão, isso não importa enquanto governador e nem deputado distrital, porque a gente não vai resolver isso aqui em âmbito local. Sim. É matéria do Congresso Nacional e aí deputados federais e senadores que têm que trabalhar esse assunto, com debate social público bem ampliado. Primeiro, é importante frisar, a política de drogas no Brasil está indo bem? Não. Catastrófica. A política de drogas no Brasil é catastrófica. Ela é catastrófica para a saúde, ela é catastrófica para a segurança pública, ela é catastrófica para as crianças e adolescentes. Então ela está errada. Qual é a ideal? Qual é a solução ideal? Qual é o nível de uso recreativo, uso adulto, também como a gente fala, que deve ser permitido da maconha e de outras drogas? Porque hoje o álcool, ele é permitido para pessoas de 18 anos ou mais, certo? O cigarro também só pode ser comercializado para essa faixa etária. Em relação às demais drogas, qual que é a situação ideal? É você ter os espaços reservados? É você ter para todo mundo? Não sei. Eu te falo perguntar. Assim, eu vi o Félix no discurso dele, eu até falei assim, putz, acho que ele não pesquisou direito, cara. Porque ele falou assim, porque já tem vários países que... Cada país tem uma situação que está liberado. Eu falei assim, cara, não é bem por aí. Você tem... O que eu defendo? Eu defendo a ampliação desse debate, que não está sendo feito. Hoje no Brasil não existe debate sobre política de drogas. O Congresso não debate, porque
tem toda uma carga de conservadorismo nesse aspecto. Não, a gente não pode falar de drogas. E aí o pau tá quebrando, tá lá o tráfico, cooptando criança, adolescente, só aumenta o consumo de drogas. E aí a gente encontrar a nossa solução brasileira, que não pode ser igual a uruguaia, que não pode ser igual a norte-americana nos estados em que se regulamentou, não pode ser igual a holandesa. Nós somos um país com alto contingente de pobreza, nós temos um serviço de saúde que é universal. Aí a gente sabe que pode, eventualmente, sobrecarregar com determinados tipos de uso e liberação. Então, a gente está disposto a pagar esse custo? Como é que vai ser a política de redução de danos? Como é que vai ser a política de educação, de orientação, de controle, de fiscalização? Porque não é uma coisa só, libera. Eu, particularmente, tenho a posição de que as pessoas elas podem ter um nível de responsabilidade, mas o Estado não pode se abster em relação a isso. Eu morei um tempo em Barcelona e lá tinha uns espaços reservados para uso adulto de cannabis, mas é extremamente controlado, a certificação, onde se produz, onde se comercializa, qualquer tipo de maconha que vai ser liberada, ou só a certificada, com acompanhamento, com fiscalização, como você tem em torno de outros tipos de produto agrícola. Então, assim, esse debate, ele precisa ser feito, é o que eu defendo. Eu não vou defender um modelo ABC. Agora, na minha avaliação, a política atual está errada, e ela está colocando na prisão, ela está colocando no sistema penitenciário jovens, especialmente negros, pobres, em razão do tráfico, em grande parte do tráfico de maconha. Graça, eu sei que a gente está com o tempo apertado, então vamos aqui para um quadro para a gente finalizar, que é a minha opinião. Vou colocar algumas imagens e você vai expressar a sua opinião a respeito dessa imagem. Perfeito. Beleza? Vamos lá, Ari, pode soltar a primeira. A favor ou contra? E por que, brevemente? No Distrito Federal ou lá em São Paulo? Não, Distrito Federal. Vamos pensando no Distrito Olha, o Federal. Distrito Federal hoje ele tem um índice muito baixo, muito diferente de São Paulo e de Rio de Janeiro em relação a crimes cometidos pela polícia e também de violência policial e de violência praticada contra policiais. Até crimes contra a vida em geral nós temos índices muito baixos. Hoje eu não vejo necessidade de colocar câmeras nos uniformes, nos coletes dos policiais militares do Distrito Federal. Ótimo. Próximo, Ari. Seu principal concorrente. Você quer que eu avalie o governo, a pessoa, o candidato? Sua opinião sobre Ibanez Rocha. Eu não vou avaliar o pai Ibanez, o esposo, o irmão. Eu vou avaliar o governador. O governador, primeiro, antes, como candidato, mentiu muito, mentiu em relação a vários assuntos, em relação a vários compromissos de campanha, fez ao contrário, alguns não fez, prometeu fazer. Como gestor, como alguém que deveria organizar as políticas públicas, um fracasso. Não entendo ser uma liderança política, ele é uma liderança de negócios. Ele lidera negócios para ele, para os amigos dele e para grupos que ele tem interesse em ajudar. Mas ele nunca liderou o governo do Distrito Federal. Ele nunca foi uma figura que conseguisse direcionar um projeto para a cidade, em nenhuma área. 5 secretários de educação, 6 de saúde, 3 de assistência e segue o baile. Já é o sinal de que ele não tem um projeto para Brasília. Ele não tem uma perspectiva do que ele quer entregar, quais são os benefícios. Agora ele está se vangloriando pelas obras. Que obras? Viaduto do Sudoeste. E aí você vai lá... Esse viaduto do Sudoeste aí já está... No Itapuã, no Paranoá, não tem mais atendimento na assistência porque o CRAS está sobrecarregado. Aquela população, o CREAS, que atende lá, é o CREAS de Sobradinho. Então, ele fala muito das obras, mas obra do Estado é efetivar direitos. É cuidar das pessoas, é garantir que elas tenham dignidade de saúde, principalmente para aqueles que mais precisam do Estado. E ele, infelizmente, não fez isso. Então, eu nem considero que foi um governador de verdade, no sentido político da palavra, no sentido da liderança. Ele foi um agente que atuou em negócios privados. Então, para mim, foi o pior governador da história do Distrito Federal. Perfeito. Próximo, Ari. É a pessoa que hoje representa a possibilidade de derrota do bolsonarismo no Brasil. Conseguiu reunir não só forças de esquerda e centro-esquerda, progressistas, mas até forças mais ao centro do espectro político. É a pessoa que eu espero que derrote Bolsonaro em outubro de 2022 e faça um governo de transição, um governo de restabelecimento mínimo das políticas públicas, das políticas sociais e do funcionamento das instituições. Próximo. Eu não gosto nem de falar o nome dele, porque Pra não dar... traz mais energias. Mas
fico olhando esse jeito dele debochado, esse jeito pouco humano de ser. Uma pessoa que ri, que debocha, que faz piada, que satiriza. Alguém que está no leito de UTI, sem ar, com Covid, para mim não deveria assumir absolutamente nada, nem um condomínio, quem dirá a cadeira de presidente da República. Uma pessoa que homenageia torturador expressamente, homenageia mesmo, muito menos. E tantas outras coisas. Eu falo assim, é difícil generalizar, mas tem uma coisa do povo brasileiro que é até uma marca, uma identidade para fora do país. O povo brasileiro ele é insistente, ele batalha, ele é trabalhador, não desiste nunca. Aí você tem um povo que é marcado por essa característica de tentar sobreviver, apesar das dificuldades, e um presidente que não gosta de trabalhar, que trabalha em média 3 horas e meia por dia, como foi levantado recentemente. E nos demais momentos ele está andando de jet ski, fazendo motocicleta. É isso? Acho que ele não tem a envergadura, ele não está à altura do cargo que ocupa, ele não entende a liturgia do cargo, inclusive. Cria conflito o dia inteiro, o tempo todo com governadores, com outras lideranças políticas, não conseguiu, ele tinha tudo. Se quisesse, para reunir em torno dele o país. Mas eu já sabia quem era o Bolsonaro antes da eleição. Ele foi deputado, né, por 7 mandatos, um deputado insignificante, um deputado que não trouxe nada de positivo nem para o estado dele, muito menos para o país. Então, isso é Jair Bolsonaro. E agora, para a gente poder ir para um outro quadro, que esse quadro na verdade é um dever que você vai jogar para mim. Você vai escolher um deputado federal, onde a gente vai fazer um pente fino nas contas dele. Nós vamos mostrar os gastos dele. A gente já tem feito isso, a gente já mostrou da senadora Leila, já mostramos do senador Regufe, do senador Exalci, do Israel, Bia Kicis e Paula Belmonte. Então, o que sobrou para você, Celina Leão, Luiz Miranda e Júlio César. Para você escolher um desses 3 para a gente fazer um pente fino. Flávia Arruda já foi. Já Então, na verdade, já foi escolhida, né? Ela já foi escolhida. Ela, inclusive, foi escolhida ontem. Então, a Celina, que é candidata a vice-governadora na chapa do Ibanez Rocha. Importante a população saber como ela conduziu os recursos do mandato, como ela se posicionou, qual foi a atuação dela enquanto deputada federal. Então, beleza. Muito obrigado. Obrigado, Didi. Gostei muito. Prazer imenso. A casa está aberta, volte. Gostaria muito de contar com a sua participação numa nova oportunidade, abrindo para o público fazer as perguntas. Vai ser um prazer. Né? Então, acho que isso fica até mais coerente, né? Porque aí o público vai poder fazer os questionamentos e saber realmente o que esperar de Leandro Graça. Obrigado. É uma honra. Gente, se você gostou, que deve ter gostado, porque eu gostei, esclareceu algumas das minhas dúvidas, tá? Claro que a gente poderia ter muito mais perguntas, mas o cara tá correndo, né, bicho? O cara tá rodando aí sem parar. Ele saiu do evento da biblioteca e veio para cá, pra vocês terem noção. Então, assim, e correndo. Curta, se inscreva, compartilhe e a gente se vê no próximo podcast. Grande abraço!